Tudo bem com você? Vamos para mais um resumo da lição da Escola Sabatina. Continuamos aqui firmes no nosso estudo do Evangelho de João, tanto na lição de adultos quanto na de jovens. Tem sido temas realmente muito especiais, ainda mais levando em conta que estamos estudando um Evangelho escrito por uma testemunha ocular dos fatos, das palavras de Jesus e o discípulo mais íntimo dele. Portanto, é um Evangelho realmente com um sabor muito especial. Aproveito para pedir que você se inscreva no canal, se não fez isso ainda, acione o sininho para receber as notificações de novos conteúdos postados no canal. Curta, compartilhe, comente aqui abaixo também. Tudo isso faz com que o YouTube perceba que os conteúdos aqui são relevantes. Quero também convidar você a assistir a um vídeo que eu postei recentemente aqui, comentando a eleição de Donald Trump e as implicações desse fato, especialmente em termos proféticos. Então o vídeo está no canal, é só você dar uma olhadinha aí, você então encontrará essa análise que eu fiz, puxando aí postagens que eu já tinha, já estavam disponíveis em meus dois blogs, Criacionismo e Outra Leitura, desde 2016. Portanto, uma análise aí de longo prazo para a gente ver quais são as possíveis tendências desse novo governo de Donald Trump, ok? E aqui então estamos com a lição número 6, mais testemunhas sobre Jesus. Nós estamos analisando desde a semana passada o testemunho de pessoas que viram Jesus, andaram com ele, presenciaram seus milagres. O verso para memorizar diz assim: "E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim." Você sabe que quando Nicodemos contemplou Jesus crucificado, esse texto aqui fez todo sentido para ele, né? Ao comparar-se com a serpente no deserto, para a qual os israelitas, picados por serpentes de fato, de verdade, tinham que olhar para ser curados. Então Jesus, ele se faz pecado, se faz antídoto para nos livrar do pecado, do veneno do pecado. Domingo, humildade de João Batista, uma testemunha, a gente volta aqui a falar dele. Eu quero convidar você a abrir comigo a Bíblia em João 3. João 3, versos 25 a 36. Você lembra que João Batista já foi mencionado aqui no Evangelho de João, mas agora ele volta aqui ao texto e a gente então aprende algumas coisas, especialmente com respeito à humildade desse grande profeta de Deus. João 3, 25 a 36. Vamos ler juntos? Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: "Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele." João respondeu: "Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo. Pois essa alegria já se cumpriu. Em mim, convém que ele cresça e que eu diminua." Olha que bonito isso, né? Se fosse uma pessoa qualquer, poderia ficar enciumada, porque os próprios discípulos dele, de João, estavam indo para Jesus, né? Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Esse alturas aqui é a mesma expressão grega anoten, que é usada por Jesus lá quando fala com Nicodemos, né? Nascer do alto, que vem do céu, das alturas. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem tem o Filho tem a vida eterna, testemunhou João, né? E a gente vê aqui na lição o seguinte comentário: ele, João, veio apontar para o Messias, preparar o seu caminho e ser uma testemunha dele. Conforme está em João 1, 6 a 8, nós já lemos isso lá no começo da lição desse trimestre, né? E aqui, de novo, a gente se lembra de Isaías, né? Porque lá em Isaías é dito que a voz do que clama no deserto estaria preparando o caminho para o Senhor, para Deus, Yahvé.
E no Novo Testamento, essa voz que clama no deserto é identificada como João Batista, que preparou o caminho para Jesus. Logo, Jesus é Deus. E João, o evangelista, que tem como propósito em seu evangelho, entre outras coisas, e principalmente destacar a divindade de Jesus, ele então usa o testemunho de João Batista para fazer exatamente isso, né? Jesus, ele é o Deus que estava sendo esperado, né, anunciado lá por Isaías. João Batista preparou o caminho para esse Deus e ele é a vida eterna. Tê-lo consiste em ter a vida eterna. João se compara então ao amigo do noivo, não é o noivo, é o amigo do noivo que se alegra quando ouve a voz do noivo e se alegra em anunciar que o noivo está vindo para o casamento. Esse é João. E nós somos comparados, né, o povo dos últimos dias, né, o povo cristão nos últimos dias, é comparado a João Batista. Em que sentido? De sermos também precursores, de nos alegrarmos porque estamos vendo que os sinais apontam para a vinda do noivo Jesus Cristo. Então, estamos pregando a segunda vinda de Cristo. E devemos fazer isso no espírito de João, ou seja, com humildade, com coragem e apontando sempre a Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Segunda-feira, nova compreensão do Messias. Ainda falando sobre João Batista, né, a lição comenta assim que assim João, com o seu evangelho, pretendia mudar a compreensão dos judeus sobre o Messias. João, no caso aqui, o autor do evangelho. Para que reconhecessem em Jesus o cumprimento das profecias a respeito do rei vindouro e das suas obras. Cristo não veio como líder político e militar, mas com o propósito de se oferecer como sacrifício pelos pecados do mundo. Somente depois disso, quando tudo estiver consumado, virá o reino final. De fato, né, muita gente naquele tempo, assim como hoje também, idealizava um Messias como uma figura política, que ele queria libertar o povo de Israel do jugo romano, quando Jesus, na verdade, veio para trazer o reino eterno e a vitória contra o mal, contra as trevas, uma vida de santidade, e não meramente uma libertação política. Jesus não foi um revolucionário, um agitador político, não foi morto por causa de política, ele foi morto porque Deus permitiu e assim o quis, para que por sua morte pudéssemos libertar do nosso pecado. O verdadeiro jugo é o jugo do pecado. João Batista disse: eu mesmo não o conhecia. Então, de que maneira ele reconheceu Jesus como Messias? A resposta é que o Senhor que enviou João já havia lhe dito: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. João 1, 33 e 34. Deus revelou a João que Jesus era o Messias. Então, João já sabia que no momento que ele fosse batizar o Messias, o Espírito Santo apareceria na forma de uma pomba e Deus testificaria do seu agrado em relação àquele que estava sendo batizado. E claro que na cena do batismo de Jesus, quando se ouve uma voz do céu, o Pai, e o Espírito Santo ali corporificado na forma de uma pomba, João Batista identifica imediatamente aquele como sendo Jesus, o Messias aguardado, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, aqui nós temos a Trindade presente no batismo de Jesus, né? Tanto quando estava presente na criação, em outros momentos-chave, ela está presente também aqui no batismo de Jesus. Jesus está ali, o Espírito Santo está ali, o Pai também, né? E depois na fórmula batismal de Mateus 28, 19, a gente vê Jesus ele mencionando de novo os três, né? Ide por todo mundo, batizai em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. O batismo cristão é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus mandou que fosse assim, justamente porque a Trindade Santa está envolvida em nossa salvação, em nossa redenção. Terça-feira, aceitação e rejeição. Então, aqui o texto para leitura é João 6, 51 a 71. Quero convidar você a ler comigo, João 6, verso 51 a 71. João 6, 51. Interessante, né? Começa com eu sou, né? Toda vez que essa expressão aparece, já vimos isso, ela está apontando para a divindade de Jesus. Várias vezes nós encontramos, por exemplo, verso 35, eu sou o pão da vida. Verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Verso 48, eu sou o pão da vida. E muitas outras vezes, né? Ou seja, ego eimi, né? Ou ego ime, é a expressão traduzida do anihu, lá no hebraico, de Êxodo capítulo 3,
que identifica Deus como o grande eu sou. Toda vez que Jesus diz eu sou, ele usa essa expressão grega que indica também a sua divindade. E aqui no 51 a gente lê assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Sempre muito literalistas, né? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão a vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Interessante que essa expressão, eu ressuscitarei no último dia, ela já tinha aparecido lá no verso 39 e também no verso 44. Né? Então Jesus é muito claro em dizer que quem tiver comunhão com ele, tão íntima a ponto de ser como se ele estivesse vivendo em nós, né? Quando a gente come um alimento, os nutrientes, eles passam a fazer parte do nosso sangue, da nossa mente, do nosso corpo todo. Então a comparação aqui é muito óbvia. Jesus tem que fazer parte da nossa vida, de forma muito presente e íntima. Quem viver assim vai ser ressuscitado, caso morra, vai ser ressuscitado no último dia. Então não há ressurreição anterior, não há céu anterior, não há purgatório, não há nada disso, né? A ressurreição é no último dia. Quando Cristo voltar, ele traz de volta aqueles que morreram crendo nele, aqueles que fizeram de Jesus o seu amigo, o seu salvador íntimo, ok? Aí ele fala aqui no verso 58, no finalzinho: quem comer esse pão viverá eternamente. Depois no verso 63, pulando alguns aqui, né? As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. No verso 68 eu acho assim maravilhoso, porque aqui Pedro, ele demonstra em palavras e em atitude o que é ser um verdadeiro cristão. Quando aquelas pessoas perceberam que Jesus estava as convidando para um compromisso real com ele, aquelas pessoas que só queriam saber do pão físico, entenderam de alguma forma que o pão que Jesus estava falando, sobre o qual estava falando, era um pão espiritual e era algo muito mais sério e profundo do que elas imaginavam. Vários começaram a abandonar Jesus. E aí chega um momento que ele olha para os discípulos e pergunta: e vocês, querem se retirar também? Aí Pedro responde desse jeito, verso 68: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Isso é ser cristão. Ser cristão é... Imagina assim, se você pensasse: onde eu estaria agora, o que eu seria agora, caso eu não conhecesse Jesus? Caso eu não estivesse nesse caminho, o que eu estaria fazendo? E você pensar assim: eu não quero fazer nada mais além do que isso, eu não quero ser de mais ninguém a não ser de Jesus. Eu quero estar com Ele o tempo todo. Sem Ele eu não sei o que é viver. Sem Ele o vazio e a falta de sentido se instalam na minha vida. Então Pedro entendeu: Senhor, como vamos embora? Para onde iremos? Só Tu tem palavras de vida eterna. As coisas, ideias, ideologias e posses, enfim, que o mundo oferece são tão pequenos comparados com aquilo que Jesus oferece, com a paz verdadeira que toma conta do nosso coração quando estamos em Cristo, que qualquer outra coisa passa a não ter valor perto de Jesus. Então, essas palavras de Pedro, para mim, são a expressão máxima do que é ser um verdadeiro cristão. Para onde iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. É isso. Esse é o sentido da coisa, né? Essa declaração abriu os olhos da multidão para o fato de que Jesus não seria o seu rei terrestre. As palavras de Cristo, né? Ele não se encaixava nos padrões do pensamento terreno. Aquelas pessoas recusavam a conversão, o que transformaria a forma como pensavam e as levaria a reconhecer e a aceitar Jesus como Messias. Muitos de seus discípulos o abandonaram naquele momento. Neste momento, Pedro faz uma confissão impressionante, testemunhando acerca do que Jesus tem e do que Ele é. Repito, o Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Quem conheceu Jesus, é impossível que uma pessoa que conheceu Jesus, de fato, o poder de sua palavra, consiga depois olhar para o mundo com os mesmos olhos. Consiga
dar valor às coisas da mesma forma, tendo tido contato com o tesouro verdadeiro que é Jesus Cristo. Quarta-feira, o testemunho do Pai. No batismo de Jesus, eu já comentei um pouquinho sobre isso, né? O Pai e o Espírito se juntaram ao Filho para marcar essa importante ocasião, o início do ministério de Jesus. O Pai declarou que Jesus é o seu Filho amado, em quem ele se agrada. Mas, em um momento crucial do ministério de Cristo, o Pai falou mais uma vez, conforme registrado no Evangelho de João. A hora da glória de Jesus é a cruz, né? Eu vou glorificá-lo, né, disse Deus, o Pai. E a glorificação de Jesus maior foi a cruz, porque ali ele venceu o pecado, derrotou Satanás e comprou para nós a salvação. Então a hora da glória de Jesus é a cruz. Assim, o testemunho do Pai sobre ele aponta para o grande sacrifício do Cordeiro de Deus pelos pecados do mundo. É o auge do seu ministério terrestre. Sua morte em nosso favor pagou a penalidade completa pelos nossos pecados e nele, pela fé, jamais teremos que enfrentar essa penalidade. Louvado seja Deus por esse sacrifício pela cruz do Calvário. Quinta-feira, finalizando aqui a lição, então, nosso resumo, né? Não se esqueça que toda semana eu posto aqui no meu canal um pequeno vídeo aqui com um resumo de 20 minutos, mais ou menos, para colaborar também, para incentivar você a estudar a lição toda semana, todos os dias, e assim ter um contato diário com a palavra de Deus também. Isso é muito importante para manter a nossa vida espiritual, para nos nutrir com o pão da vida. O testemunho da multidão. Se alguém tem sede, venha a mim e bebas. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João registra várias vezes em que Jesus fez declarações ousadas sobre si mesmo, sobre quem ele é e o que ele veio fazer. O texto de João 7, 37 e 38 é outro exemplo do que Jesus afirmou sobre si mesmo e sobre o que faria a todos que fossem até ele. Essas também foram reivindicações impressionantes. Vamos ler? João 7, 37 a 53. João 7, 37 a 53. O texto diz assim: Jesus, a fonte da água viva. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Imagine um ser humano comum, até um profeta mesmo humano, dizendo essas coisas, né? Venha até mim e beba. E de dentro de você fluirão águas, né, vivas, rios de água viva. Seria bem estranho um ser humano qualquer dizer coisas como essas, né? Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam: este é verdadeiramente o profeta guardado, anunciado por Moisés, né? Outros diziam: é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: por acaso o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Mas é exatamente isso. Jesus veio de Belém, nasceu lá, e era da linhagem de Davi, tanto para o pai quanto para a mãe, né? Então, eles precisavam realmente se informar melhor a respeito de Jesus, né? Assim, houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Eles responderam: jamais alguém falou como este homem. Olha só, né? Aqueles que foram para prendê-lo ficaram impressionados com as palavras de Jesus. Os fariseus disseram aos guardas: será que também vocês foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Eles responderam: por acaso você também é galileu? É da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. Na verdade, aquilo era uma resposta, né? Porque Nicodemos estava crendo e pouco depois iria aceitar Jesus como seu Salvador. E José de Arimateia também. Cada um foi para a sua casa. Bem, e aqui então encerro a leitura dos textos para essa semana. Realmente uma lição que nos propõe profundas reflexões, principalmente no sentido de que nós precisamos da água viva e do pão da vida para ter vida eterna e para ter uma vida abundante desde já.
que realmente nós comamos e bebamos todos os dias desses alimentos espirituais que nos nutrem e nos mantêm firmes no caminho de Jesus. Vamos orar? Pai querido, obrigado por mais essa lição, obrigado pelos ensinamentos, pelas lições que aprendemos ao estudar a Tua Palavra, motivados por esse guia de estudos. Ajuda-nos a ser fiéis a Ti, a nos alimentarmos todos os dias da Tua Palavra, em oração, em estudo, em comunhão, em missão, para que todos nós realmente vivamos a vida real de um cristão, a ponto de, se pensarmos em te deixarmos o Teu caminho, pensemos imediatamente para onde iremos nós, só Tu tens palavras de vida eterna. Muito obrigado, Senhor, por ser o nosso pão e a nossa água. Nós oramos e agradecemos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.